E aí, vocês estão bem? Tranquilos? Hoje nós vamos finalizar o nosso cenário francês pós-revolução. Então, hoje nós vamos dar um salto temporal, nós vamos finalizar a Revolução Francesa e falar sobre a Era Napoleônica. O que a gente vai falar na aula de hoje? Era Napoleônica, golpe de 18 de Brumário, que eu comentei na última aula, Código Civil, que é importante, e Napoleão como imperador da França. Vou falar como que começa esse período imperial e como que nós temos o declínio do Império da França. Auge e declínio. Bloqueio continental, a invasão à Rússia, que os franceses vão fazer, os 100 dias, onde que o Napoleão vai voltar ao governo, vocês vão entender esse cenário conturbado, e a coroação do rei. Por quê? A França, depois da Revolução Francesa, quando eles não conseguem mais controlar Napoleão Bonaparte, eles vão colocar um rei de volta. Por isso que a Revolução Francesa é chamada de Revolução Burguesa. O problema não é a monarquia, o problema é a burguesia estar fora do Estado. Então, para a burguesia se manter no Estado, é necessário voltar à monarquia? Eles vão fazer isso, para eles continuarem no governo. Napoleão Bonaparte, como eu comentei na última aula, ele era um general que era reconhecido por reprimir as rebeliões populares contra o governo. Lembra quando os girondinos tiraram os jacobinos do Estado? A população do terceiro estado começa a ficar revoltada com essa circunstância. E aí vai ser o Napoleão Bonaparte que vai ser a representação maior da repressão contra esses trabalhadores. No dia 18, que fica conhecido como golpe de 18 de Brumário, nós vamos ver o apoio de vários influentes políticos que Napoleão Bonaparte tome o Estado, que ele derrube o Estado e ele se torne o ditador da França. Tá bom? Nesse momento ele vai dissolver o diretório, lembra que eu falei na última aula, após a Assembleia Constituinte, nós temos o diretório, ele dissolve ele, onde que tinham 4 representantes, e é aplicado o cônsule. E no cônsule, ele vai ser o cônsule vitalício, o representante único da França, um ditador. Tá? Aqui a treta toda apresentada no quadro. Motivações, eles queriam evitar a ascensão de grupos subalternos, ou seja, os jacobinos, e também os antigos monarquistas que queriam restaurar a monarquia na França. Período napoleônico. Quando Napoleão faz o golpe do 18 de Brumário, ele fecha o diretório, é instaurado o consulado ou cônsule, e ele se torna o cônsul vitalício. O que isso significa? Ele vai governar a França até ele morrer. É uma ditadura. Beleza? Tomando esse cargo, uma das primeiras medidas que o Napoleão vai fazer vai ser a política de expansionismo francês. E expansionismo você tem que lembrar do princípio de ideia de expansão de território. A França vai começar a invadir outros países. Vamos se tornando um império. Principalmente na região da Península Itálica e do Egito. Outras características. Durante esse período napoleônico vai ser restabelecido a ordem, que estava conturbada desde a Revolução Francesa. Segunda coisa, é reduzida a inflação que a França tem sofrido. Por quê? A imagem da França, para os países externos, ela estava cada vez mais fragilizada. Porque a cada momento que passava, tinha um governante diferente, tinha um grupo subalterno que entrava no governo, então os outros países viam o mercado francês como uma possível fragilidade. E a moeda desvalorizava cada vez mais. Ele vai ser a mão forte do Estado que vai segurar essa insegurança dos outros países. Por isso que a inflação para de cair. Nós também temos o Código Civil Napoleônico, que ele é inspirado no direito romano, as ordens reais, a legislação civil e criminal da Revolução. Eu vou explicar isso um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. Continuação dessas características. Ele vai defender a propriedade burguesa dentro dessa nova organização do governo de Napoleão. E também, na parte externa, ele vai começar a fazer acordos de paz com outras nações para, como que eu posso dizer, equilibrar a insegurança política que a França passava. Lembra que na Revolução Francesa, o rei da França estava fazendo acordo com a Prússia e com a Áustria para eles invadirem a França?
A Prússia e a Áustria já estavam invadindo a França. Esses países estavam em atrito com os franceses. O Napoleão vai tentar fazer acordos para que esses atritos diminuam. Mas isso é temporário. Por quê? Porque o Napoleão vai começar a invadir esses países. Código Civil Napoleônico. Como eu acabei de citar, ele tem algumas características principais. A base, o direito romano criado lá na Roma Antiga. Segunda coisa, as ordens reais, mantendo uma padronização do modelo monárquico. E terceiro, a legislação civil e criminal que foi aplicada durante a Revolução Francesa. Então, Napoleão ele vai juntar 3 universos diferentes. Um passado glorioso do Império Romano, esse império que ele quer apropriar-se para si e expandir a França como o Império Romano. Segundo, ele vai manter as ordenações reais, que vai pegar a classe mais conservadora da França. E terceiro, ele vai utilizar a legislação civil e criminal da Revolução, que vai pegar o caráter popular da civilização. Ele vai mirar em todos os lados, ele vai atirar em todos. Esse é o Código Civil Napoleônico. Por que é importante você conhecer o Código Civil Napoleônico? Porque ele é o primeiro que é aplicado com sucesso na Europa. Haviam vários códigos, só que nenhum deles teve o resultado que o Napoleão teve nesse Código Civil. Quais são as características principais? É consolidada a burguesia no Estado, é defendida a propriedade dessa burguesia, e nesse Código Civil, se você pesquisar no Google e achar o documento, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, pessoas. Segundo, coisas. E terceiro, ações. Pessoas é o quê? É a burguesia principalmente. Resguardar o direito individual dela de usufruto dos seus direitos naturais. Lembra lá dos contratualistas? Coisas, a propriedade privada. E ações, as ações que são intermediadas entre a propriedade e os indivíduos. Por isso que nós chamamos de revolução burguesa. Ela vai seguir o critério de produção dentro dessa sociedade. No Império, quais são as principais características? Aliança entre Rússia, Áustria e Inglaterra contra a França napoleônica. Por que esses 3 países vão ir contra a França napoleônica? Porque Napoleão está invadindo todo mundo. E segundo, a França cada vez mais demonstra que a monarquia não é o único sistema de governo que se pode ser aplicado no mundo. A França era uma luz no fim do túnel para aqueles que queriam que a monarquia acabasse. Então era necessário que eles controlassem a França. Tanto que quando eles tiram Napoleão do governo, eles colocam um rei lá de volta. Não porque eles acreditam que o rei é o rei legítimo, mas é porque eu preciso colocar no corações e mentes das pessoas que o único modelo de governo possível é o monárquico. Não só na França, mas também em qualquer lugar do mundo. Nós vamos ver, dentro dessas alianças do império, dos impérios contra a França, 2 tipos de guerra que são travadas. A guerra terrestre e a guerra marítima. Na guerra marítima, os ingleses dão um cacete nos franceses. Por quê? Porque a Inglaterra literalmente é uma ilha. Guerra terrestre. Os franceses vão ter mais vantagem. Por quê? Os franceses eles eram muito bons em guerras a cavalo. Os ingleses não. Outras características do Império. Bloqueio continental. E aí que é a parte gostosa da aula, porque daí eu vou conversar com o nosso querido professor Guilherme. A França estava doidinha para vencer a Inglaterra. E pelo mar eles não venciam. Qual que é o jeito que eles vão fazer para poder vencer a Inglaterra? Eles vão fazer um bloqueio continental. Vai falar assim, ó, todo mundo aqui, ó, rapaziadinha aqui da Europa, ninguém mais conversa com a Inglaterra. Ninguém mais troca lanchinho no intervalo com os ingleses. Tá bom? Não quero ver ninguém conversando mais com os ingleses. Esse é o bloqueio continental. O Napoleão Bonaparte, ele faz uma parede imaginária entre a Europa e a ilha da Grã-Bretanha, a Inglaterra. Esse bloqueio continental, a princípio, funciona muito bem. Vários países param de comercializar com a Inglaterra por medo da França invadir eles. Um exemplo é Espanha e Portugal. Porém, todavia, entretanto, os portugueses, eles eram muito amigos dos ingleses. Muito mesmo. E eles vão desrespeitar esse bloqueio continental. A Espanha também. E mais um terceiro, a Rússia. Quando esses países desrespeitam o bloqueio continental, França vai dar uma resposta bélica. A França napoleônica vai invadir a Península Ibérica. Eles vão tomar a Espanha e eles vão tomar Portugal. Só que antes deles tomarem Portugal, os ingleses caguetam, falam assim, ô Dom João VI, Napoleão tá vindo aí, viu? O maluco vai te pegar. Acho que é melhor você correr.
O Dom João VI, cagado de medo, fala assim, mas eu não vou conseguir. Os caras são muito rápidos, eles têm muito mais exército para poder me pegar. O que a Inglaterra oferece? Calma, eu vou te oferecer uma escolta particular, vou mandar umas frotas aí para poder tirar você, a sua família e o seu governo. A família real de Portugal sai de Portugal para vir para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte e com a escolta da Inglaterra. E é por isso que durante quase toda a nossa história do Brasil Império e até mesmo o Brasil República, o Brasil tem os 4 pneus arriados para os ingleses. Porque o governo que nós temos no Brasil hoje, ele só é consolidado através da intermediação da Inglaterra. Até a nossa independência, a gente teve que pagar uma taxa para a Inglaterra para passar o dinheiro para Portugal. Então começa tudo aqui. A família real só vem para o Brasil porque eles estão fugindo de Napoleão Bonaparte. Quando a família real vem para cá, o Brasil não tem como mais ser uma colônia. E aí vai ser trocado o nosso nome. O nosso nome será Reino Unido de Portugal e Algarves. Não tem nem Brasil no nome. Algarves era um nome dado para várias regiões coloniais que se tinha na África e na Ásia. Eles nem colocam Brasil. Para o Brasil não achar que ele deixou de ser colônia. Isso daí vocês deveriam ter aprendido com que. Essa imagem aqui é uma representação da chegada do Dom João VI. Para você nunca esquecer como que é a carinha do Dom João VI. Olha aqui, ó, o carinha no centro. Todo retrato do Dom João VI. É só você bater o olho e você procurar o Kiko. Se você achar o Kiko, você achou o Dom João VI. Ele é a cara do Kiko. Crise napoleônica. Críticas. Quando Napoleão está invadindo todo mundo, vai ter uma série de consequências. A primeira delas, guerras imparáveis. A França estava brigando com todo mundo. E todos os lados a França estava sendo atacada também. Segunda coisa, o despotismo do regime. Na França, o que acontecia? Lembra que eu falei isso para vocês sobre o despotismo esclarecido? O que é o despotismo esclarecido? Era quando reis absolutistas reconheciam que o poder absoluto dele estava sendo criticado socialmente. E ele ser o poder absoluto era algo inviável na sociedade moderna. O que os reis despotas esclarecidos faziam? Eles continuavam sendo regentes da política e da sociedade no geral. Porém, na economia, eles não estavam interferindo diretamente. O único modo que eles interferiam diretamente era para proteger a propriedade privada e os meios de produção. É para assegurar que o burguês continue produzindo do jeito dele e que ninguém mexa na propriedade do burguês. Esse é o despota esclarecido. E a gente vê esse despotismo esclarecido ali na França. E por que isso é questionado? Porque a sociedade ainda não aderiu muito bem à ideia do burguês ser o dono único do meio de produção. Então isso vira uma das críticas pontuais do governo de Napoleão. Terceira coisa, a mortalidade da população. Se tem muita guerra, morre muita gente. E se morre muita gente na guerra, as pessoas que anteriormente trabalhavam para produzir alimento, para produzir qualquer tipo de material, ela não vai estar mais dedicada a isso. Então, essa taxa de mortalidade sobe gradativamente até chegar a uma maneira exponencial que Napoleão não consegue mais lidar. E quarto, a censura. O governo de Napoleão Bonaparte censurava qualquer um que se mostrasse contra a imagem do cônsul. Se você fizesse qualquer tipo de comentário contra o Napoleão, você era perseguido automaticamente. Você poderia nem ter feito nada. Você só era acusado. Você já ia preso. Tá? E também tem mais uma coisinha. Vocês já ouviram um termo chamado Síndrome de Napoleão? Quando vocês pensam em Napoleão, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Baixinho. Por quê? Napoleão, ele era baixinho. E era uma insegurança de Napoleão ele ser baixinho. Por quê? Figuras masculinas têm que ser proeminentes, têm que ser vigorosas. Eu não posso ser um homem se eu sou pequeno, se eu sou frágil, se eu sou menor do que uma mulher. Essa era a compreensão da sociedade moderna aqui nesse período. Napoleão Bonaparte, ele tinha uma insegurança sobre esse assunto. E aí, ó, aos meus otakus nojentos, eu sou privilegiado, o queridinho do Eiichiro Oda, ele vê minhas aulas, tá bom? Você não vê minha aula, mas ele vê. Tem um lugarzinho que o Napoleão Bonaparte, ele é levado depois que ele sai do governo, que é Ilha de Elba.
Uma ilhinha que o Luffy tá indo agora, que é a ilha de Elbaf. E eu tenho certeza. Confia no pai. Você pode apostar lá no Tigrinho lá, se tiver essa aposta. O governante da ilha de Elbaf, ele vai ser pequeno. É uma ilha de gigantes. Ele vai ser o único pequeno. Porque eles vão usar a imagem do Napoleão Bonaparte. Confia em mim. Eu tenho até o zap do Oda ali, ó. Já até falei pra ele, ó. Faz isso. Confia no pai. Garanto pra vocês. Por quê? Porque ele vê minhas aulas. Vocês já viram lá, do bagulho de Impel Down lá, da queda da Bastilha. Ele tá fissurado pela França. Não sei por quê, mas ele tá. Beleza? Então lembra disso. E mais um ponto. Na parte exterior. O bloqueio continental ele fica enfraquecido. Além de Portugal e Espanha estarem fazendo acordos e comércio com a Inglaterra, a Rússia está fazendo. E aí eu não sei se vocês já aprenderam. Aprende agora. Mexer com russo é complicado, rapaziada. É difícil você olhar para um russo e falar assim, ô, não faz isso não. Nossa, os caras ficam no ódio, eles vão fazer só de birra. Tá? Vocês vão ver isso principalmente nas minhas aulas de história. A partir de hoje vocês vão descobrir como que o povo russo é um povo cabuloso. E que os caras não arregam para ninguém. Eles vão vencer os franceses, eles vão vencer os alemães, eles vão vencer os ingleses, eles vão vencer o mundo todo. Até hoje não teve um país que venceu da Rússia. Até hoje. O Japão venceu um tempinho ali, mas depois eles vieram cobrando cabuloso. Quando Napoleão está cheio de si, invadindo vários países na Europa, já invadiu a Península Itálica, já invadiu o Egito na África, ele vai se direcionar à Rússia. Por quê? Portugal e Espanha desrespeitaram o bloqueio continental. Napoleão invadiu. A Rússia estava desrespeitando também. Ele vai invadir a Rússia. E no primeiro momento, o Napoleão vai descer o cacete nos russos. Qual que é a capital da Rússia hoje? Moscou. O Império Russo, a capital também era Moscou. E o Napoleão consegue invadir até Moscou. Ele consegue dominar lá. Só que os russos têm uma carta na manga, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Napoleão invadindo a Rússia por se aliar à Inglaterra. Segundo, ele vai invadir, tomar Moscou. E terceiro, os russos vão usar uma tática de guerra chamada de terra arrasada. E essa tática de guerra eles usam não só contra Napoleão, mas eles usam também contra o Adolf Hitler. O que é a técnica ou estratégia de guerra chamada terra arrasada? Imagina assim, ó, soldados de guerra precisam de mantimento. A maioria do mantimento de guerra, eles são adquiridos no campo de batalha. Não é alguém entregando o tempo todo. Porque essas entregas de mantimento, elas são interceptadas. Tem o rastreio dela e é destruído antes de chegar. Então os franceses invadindo a Rússia, quando eles tomavam uma cidade, além deles derrotarem os russos, eles tomavam tudo que os russos tinham. Então se tinha uma fazenda, eles pegavam aquela fazenda e pegavam os animais e se alimentavam deles. Se tinham plantações, eles pegavam aquelas plantações. Se tinha um rio, eles tomavam água daquele rio. Porque não dá para levar munição e também levar comida. Ou é um ou é outro. O que os russos perceberam? Não tem como vencer dos franceses. O que a gente vai fazer? Vamos largar a cidade e vamos destruir tudo. Regaçar tudo. Ah, tem casa? Vamos botar fogo. Ah, tem rio? Vamos envenenar. Ah, tem fazenda de animais? Vamos matar todos e vamos envenenar ainda. Porque se algum francês achar que ele comer a carne do animal tá de boa, quando ele comer, ele vai ser infectado e ele vai morrer. Os franceses chegaram arregaçando tudo. O que os russos pensaram? Já que a gente não consegue vencer deles, vamos deixar a natureza vencer deles. Eles abandonam as cidades, vão tudo pro interior. E enquanto os franceses estão procurando alimento, e não acha russo, eles estão morrendo. E aí o soldado que antes estava entusiasmado com a guerra, agora ele fica puto com Napoleão Bonaparte. Porque eu tô indo para um território frio pra caramba, morrer por uma causa que não é minha, e eu não tenho direito nem à alimentação, nem à água. E também, curiosidade para vocês, tá bom? Aprenderem um terminho novo. Vocês já ouviram o termo bota suja? Ó os bota vindo. Vocês já ouviram? O que significa isso? Quem que é os bota? Os polícia. Os bota suja é os polícia também? Ó, vocês estão falando, não sou eu não, viu? Não sou eu não, viu? Da onde que saiu esse termo? Os russos inventaram. Por que acontece? Quando os franceses, os nazistas, vários países foram invadir a Rússia, eles encontraram um negocinho chamado inverno russo. O inverno russo é cabuloso. E aí o que acontece? Você está indo num território que você não está acostumado. Você está enfrentando um frio que você não está acostumado.
E você está lutando numa guerra. Você não pode trocar de roupa fácil. Só que mesmo que você está em guerra, você precisa fazer suas necessidades. E aí, ó, eu vou até subir no palco para ficar bem ilustrativo, você ficar traumatizado e você lembrar disso, tá bom? Sou eu, um soldado no meio da Rússia, num frio do caramba. Você acha que eu vou tirar a minha calça inteira para poder soltar um barrão? Não. Eu só vou botar a polpinha para fora. E aí, quando eu for fazer cocô, eu vou fazer assim, ó, agachadinho. Quando eu cagar, a merda vai vir na minha bota. Então eles chamavam os caras de bota suja, por quê? Porque eles não tinham coragem de arrancar as calças e as botas para poder fazer cocô. É daí que vem o termo bota suja. Que o cara é covarde, ele não consegue com frio. Imagina com a gente. É esse o termo. Só que esse termo ele é reproduzido em diversos momentos, em diversas circunstâncias. Hoje ele é associado a um outro tipo de sistema, a outro tipo de nomenclatura. Mas a origem é essa. O cara não tinha coragem de tirar a própria calça para cagar. E ele cagava na própria bota. Aprender o que é terra arrasada? Isso funciona em várias táticas de guerra. Em várias. Os Vietcongs, eles vão fazer isso também, tá? Mais pra frente eu vou falar dos vietnamitas. 100 dias. O que é esse período de 100 dias? Durante 100 dias, depois que Napoleão Bonaparte tem a sua imagem enfraquecida, chega um momento que fica inviável ele ficar no governo. E aí ele se vê obrigado a renunciar ao cargo. Quando ele renuncia o cargo, ele sai da posição de cônsul vitalício, nós vamos ver a volta de vários grupos que estavam subalternos. O primeiro deles é o grupo da monarquia. Porque pensa assim, ó, a gente teve a Revolução, a gente mudou os 3 estados, agora os burgueses estão participando da política, a gente não controla mais os trabalhadores. Vamos colocar um ditador para fazer esse serviço pra gente. O ditador tá com a imagem manchada e ele só tá dando prejuízo. Nós vamos tirar o ditador. Porém, nós precisamos de uma figura forte, algo que unifique a França em prol de uma causa. Se eu não posso ter um ditador, eu vou ter um rei. É aí que os franceses voltam com a monarquia. Lembra que eu disse pra vocês, o problema do cara que estava sentado da direita não era que o jogo era de xadrez. O problema dele é que ele era peão. Ele queria se tornar um rei e rainha. Quando ele consegue mudar a posição dele do jogo, o jogo para ele tá ótimo. E se eu precisar voltar o rei, eu volto. É isso que acontece. Então, quando o rei volta, nós vamos ver o retorno dos nobres. Aqueles caras do segundo estado que estavam doidinhos para ter os privilégios deles de volta. Só que os membros do terceiro estado vão ver isso e vão ficar putaços. Segunda coisa, o Napoleão, quando ele entrega o cargo como cônsule, ele vai ser colocado na ilha de Elba, tá? Como prisioneiro. Só que ele ainda continua sendo muito influente na população. Quando ele vê essa instabilidade política na França, e que o rei ele não está conseguindo representar totalmente o controle do Estado, o Napoleão vai combinar com uma galera. O pessoal vai ajudar ele a fugir, ele vai em direção a Paris, ele toma o governo e ele se torna ditador de novo. Ele sendo ditador, ele vai governar por 100 dias. Por que 100 dias? Porque a Inglaterra vai ver o barraco que está acontecendo na França e não vai deixar desse jeito. Eles vão mandar soldados ingleses para cá e eles vão tirar o Napoleão Bonaparte. O que acontece com o Napoleão Bonaparte? Depois que os ingleses tiram ele do governo? Eles mandam ele para uma ilha de novo. Eles não matam ele. Por quê? Eu matar o Napoleão Bonaparte, eu estou matando o ideal de um grupo social. Ele vai se tornar um mártir. Então é melhor eu deixar ele preso, mostrando que ele é fraco, do que eu matar hoje e ele se tornar um herói para algumas pessoas. E isso levar um levante gigantesco. Esse é o período dos 100 dias, beleza? Por que é importante você saber disso? Porque, se eu não me engano, faz mais de 10 anos que a UEL não pergunta nada sobre isso. E aí, ó, você que vai aprender isso hoje, você vai acertar nesse vestibular, beleza? 100 dias, é os dias que o Napoleão volta para o governo. Santa Aliança. Depois disso, nós vamos ver no mundo, fora da França, uma necessidade de conservar o poder ali na Ásia e na Europa. Lembra que eu disse, a França é o primeiro governo que vai questionar a monarquia e derrubar a monarquia. Só que para responder isso é criada a Santa Aliança, que são 3 países, a Rússia,
a Prússia e a Áustria. Rússia e Prússia não são a mesma coisa. E aí, ó, para você lembrar de uma vez por todas o que é a Prússia é o que você conhece hoje como Alemanha. Porque, posteriormente, nós vamos ver a unificação da Alemanha e virando o país que vocês conhecem hoje. Nesse cenário, a união desses três países é para fazer a manutenção e manter a monarquia tanto na Europa, tanto na Ásia. Se qualquer outro país quiser fazer revolução, os membros da Santa Aliança vão se unir para impedir isso. Por último, o Congresso de Viena. O que é o Congresso de Viena? Após a derrubada de Napoleão Bonaparte, a Europa está uma bagunça. Por quê? Os franceses dominaram o Egito, dominaram a Península Itálica, dominaram a Península Ibérica, estavam invadindo a Inglaterra, estavam invadindo territórios da Rússia. Então, vários territórios que você conhece hoje como países eram pertencentes ao Império Francês. No Congresso de Viena, eles vão reorganizar o mapa mundi da Europa e da Ásia e também da África. Eles não trabalham tanto aqui na América. Por que eu digo não trabalham tanto? Porque nós vamos ver eles tomando partes das colônias da França aqui na América. Tá? Também, se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar para vocês também sobre a Revolução no Haiti. O Haiti ele acontece lá na ilha de São Domingos. Hoje em dia, a ilha de São Domingos é dividida em dois países, o Haiti e República Dominicana. Uma dessas partes era francesa e a outra parte era espanhola. E a Revolução do Haiti ela acontece durante a Era Napoleônica, nesse meio período. Por que eu não vou falar nas aulas comuns para vocês? Porque a UEL tá cagando e andando para a Revolução do Haiti, infelizmente. É um conteúdo maravilhoso, só que não é tão bem trabalhado em vestibular. Por curiosidade, se vocês quiserem, eu falo. E também tá lá na apostila, é só ler. Nesse Congresso de Viena, esses três países vão reorganizar os territórios que tinham sido domados pela França. E vão aproveitar e pegar um pedacinho para eles também. Porque quem que tá com a espátula na mão é quem divide o bolo. A Rússia vai pegar um pedacinho para ela. A Prússia vai pegar um pedacinho para ela. A Áustria vai pegar um pedacinho para ela. Agora, explicação, que agora sobrou tempo. Este conteúdo de Revolução Francesa e Era Napoleônica, eu enxuguei o máximo que eu podia enxugar. Eu tentei deixar o mais simples possível para vocês entenderem. Porque eu acredito que é o conteúdo mais difícil de história geral para vocês aprenderem agora. Ah, professor, mas Primeira e Segunda Guerra Mundial não é mais difícil? Não. Eu acredito que não. Revolução Russa é uma... Sabe cachorro correndo atrás do próprio rabo? Parece que é a mesma coisa o tempo todo. É a Assembleia dos Estados, é a Assembleia Nacional Constituinte, é o juramento da Péia, é também a monarquia constitucionalista, é a República Francesa, é o retorno da monarquia, é o Napoleão virando cônsule, o diretório sendo desfeito, é o Código Civil Napoleônico, é coisa pra caramba. A Santa Aliança aqui, então é muito assunto. Se eu puder pedir pra você estudar alguma coisa em casa, que eu não pedi isso pra vocês, estuda a Revolução Francesa e Era Napoleônica. Dá uma atenção, beleza? Até no aulão, quando a gente tiver pré-prova, eu vou falar da Revolução Francesa de novo. Fechou? Tranquilo? Um beijo, um queijo e tchau.